Podas drásticas e problemas fitossanitários revelam que não sabemos gerir a árvore em meio urbano. As árvores sofrem atentados mal compreendidos pelos especialistas e pela população. O que está a acontecer às árvores com que nos cruzamos em meio urbano? Foram plantadas para ornamentar as avenidas e tornar os espaços de lazer mais acolhedores, mas muitas estão a desaparecer e as que ficam tendem a ser amputadas e estão a ser sujeitas a cortes permanentes e lesivos. Vemos que, ao longo do tempo, o património arbóreo é substituído por edifícios ou espaços impermeabilizados. Este exemplo que aqui trouxe não é uma poda, é uma derrota. Isto não é podar. E, normalmente, as pessoas que fazem isto, as autarquias, os jardineiros que fazem isso, não fazem a mínima ideia do que é podar. Inclusivamente, podar uma árvore de uma artéria urbana não é a mesma coisa que podar uma árvore de fruto. Aqui, neste caso, não há razão absoluta, explicação nenhuma para que isto seja possível. Estes plátanos nada têm a ver com os que encontramos na Estrada Nacional 1, que atravessa a Amealhada. Aqui respeita-se o grande porte e a planta cresce de forma natural, sem constrangimentos. O porte natural e livre é o modelo de condução mais adequado às árvores no espaço urbano e junto às estradas, desde que haja condições para tal. Como podem ver aqui, temos espaço a nível aéreo, não é? Portanto, não temos prédios nem linhas aéreas próximo, e temos espaço ao nível subterrâneo. Estas árvores, desde, como disse, haja condições para vegetarem à vontade, no seu porte natural e livre, não necessitam de ser podadas violentamente, como infelizmente vemos em tantas estradas do nosso país. O Platanus acerifolia é uma das espécies mais utilizadas na arborização das cidades. Tem uma altura potencial de 20 a 30 metros e pode atingir uma altura de copa entre 6 a 12 metros. Embora não faça parte da flora autóctone, encontra-se por todo o país. O erro é escolher espécies com este potencial de desenvolvimento para um espaço confinado, para um espaço sujeito a enormes constrangimentos que são típicos do espaço urbano. Se estas árvores forem objeto de uma manutenção regular, não há problema nenhum a dimensão que atinge. E normalmente é o medo da sua dimensão que faz com que as pessoas tenham tendência para as mutilar. A arboricultura moderna diz-nos que, para evitar mutilações, como as que vemos também nestes plátanos, é preciso escolher as espécies de acordo com o local. Uma árvore de grande porte não é compatível com ruas estreitas, nem passeios pequenos, e sai a perder quando passa a ser vizinha de um edifício. No início, esta árvore cresceu em porte livre e natural. Se olharmos para este tronco, vemos que é típico de uma árvore que atingiu grandes dimensões e por isso desenvolveu este tronco. Se seguirmos o olhar lá para cima, vamos ver que a determinada altura da sua vida, já ela era uma grande árvore, foi cortada, foi decepada e ficou reduzida a um único tronco. Essa rolagem aconteceu provavelmente porque a árvore, ao atingir grandes dimensões, entrou em conflito com o prédio que estamos a ver atrás. Essa rolagem, obviamente, não é uma prática de poda correta. É profundamente incorreta e poderíamos discutir se a árvore está aqui bem, se a opção seria ter abatido ou não. Mas fez-se. E ela conta-nos essa história. Vemos que este tronco grossíssimo, de repente, se interrompe. Esta árvore resistiu à poda drástica, gerou ramos suplentes que agora são controlados através de cortes anuais. Mas a técnica de porte condicionado não é suficiente para travar a fragilidade deste plátano. O problema destas mudanças de modelo de condução, do tal porte livre para o porte condicionado, qual é o problema? É que isso foi feito tardiamente, já a árvore é adulta, fizeram-se cortes de enormíssima dimensão que obviamente vão ser atacados por fungos. Vão ser atacados por fungos, a madeira vai ser degradada e vai pôr em causa a estabilidade. Voltamos aqui à questão do porte condicionado. Também por essa razão, também pelo facto de estes cortes enormes irem gerar podridões e, portanto, esta árvore a prazo ficar oca, também por isso não pode voltar a ter uma copa em porte livre, em porte natural, porque iria ganhar um peso que esta estrutura não iria suportar. Associar a necessidade de corte ao rejuvenescimento ou fortalecimento do espécime
é um mito. Uma rolagem ou uma poda que remova mais de 1/3 dos ramos interfere com a capacidade de alimentação da árvore e desafia o equilíbrio da copa, do tronco e das raízes. Após uma operação traumática, os rebentos surgem de forma intensa na tentativa de repor a copa inicial, esgotam mais rapidamente as reservas energéticas e enfraquecem. Esta árvore era uma árvore com décadas, de grande dimensão. As pessoas tinham uma ligação afetiva à árvore e, portanto, não era discutível, não era aceitável fazer o abate da árvore. Portanto, havia um conflito objetivo. Árvore de grande dimensão junto a um prédio. As pessoas, reclamando porque a árvore lhe entra pela janela, porque as folhas lhe tapam os algerosos, por uma série de situações, por excesso de sombra, etc., que faziam com que as pessoas não quisessem a árvore da forma em que estava, mas querem a árvore, não aceitam o seu abate. As podas radicais que assistimos de norte a sul do país são realizadas, sobretudo, por técnicos não qualificados e por falta de meios de manutenção. A contratação de serviços de arboricultura é desvalorizada na maioria dos municípios, que continuam a preferir resolver os problemas de gestão arbórea com uma motosserra. O resultado está à vista nas arteiras urbanas. Faltam poucos meses para ver esta tília coberta de folhas. Aparentemente está saudável, a seiva continua a circular, mas esta árvore tem os dias contados. No caso em concreto, estamos a falar de uma tília que está infectada por um fungo que se chama Ganoderma australe. É um fungo, como tantos outros, que de facto é patogénico porque se instala em árvores vivas e degrada a sua madeira. Qual é o problema que daqui decorre? Um problema biomecânico, ou seja, a árvore fica sem a sua madeira interna e com isso vê a sua estabilidade fortemente afetada. Os fungos lenhívoros estão associados à vulnerabilidade de uma árvore quando massacrada por podas drásticas ou ferida por máquinas e choques com carros. Os ramos abertos ficam expostos a queimaduras solares, aos esporos de organismos e insetos que corroem o interior do tronco de forma lenta. Muitas vezes, inclusivamente, estas podas são feitas em árvores que dão flores em ramos do ano anterior. E, portanto, reparem, todas aquelas plantas, todas aquelas árvores que na primavera, antes de aparecer a folha, aparecem floridas, isso significa que estão a florir em botões hibernantes, ou seja, botões que já lá estavam, que se formaram no verão passado e que agora na primavera, antes de abrir a folha, abre a flor. Nós fazendo estas podas radicais, ou condicionando as árvores continuamente, pura e simplesmente deitamos para o chão ramos que iriam florir. Este Acer negundo, que encontramos em Anadia, também não está de boa saúde. A árvore luta contra o pavimento e as raízes estão impermeabilizadas. Provocou-se uma situação de stress que afeta o sistema radicular da planta. Poderíamos aqui ter depois adaptado o pavimento, o passeio, etc., às características da espécie. Ou então, melhor ainda, ter escolhido uma espécie cujas dimensões permitissem caber nesta caldeira. O que temos neste momento é uma árvore sujeita a um enorme stress, porque para além destes problemas de conflito, de compactação, de impermeabilização, temos o problema de estar submetida constantemente a podas radicais, a podas drásticas, com regularidade. Erros de planeamento, como o que encontramos nesta avenida, são frequentes e perpetuam-se com o património arbóreo herdado. Ao manter as árvores neste estado, ignora-se um problema. Neste caso concreto, as árvores estão tão debilitadas pelas podas radicais a que foram sucessivamente submetidas, que neste caso concreto eu não teria dúvidas nenhumas em aconselhar a sua substituição. Neste caso concreto, porque estaríamos a redesenhar um pavimento, a alterar uma estrutura, para manter umas árvores que estão condenadas. Ramos amputados, troncos que se confundem com postes, podemos chamar-lhes árvores? O que vemos um pouco por todo o país são rastros de arboricídios cada vez mais frequentes nas ruas e jardins públicos. Roubam sombra e serviços ambientais indispensáveis à qualidade do ar e renovação dos recursos hídricos. Com estas opções, a biodiversidade deixa de ter espaço na cidade. Será esta a paisagem que queremos ter? Se observarem bem estas árvores, reparam que elas tiveram uma primeira fase de vida
em que cresceram livremente, em que adquiriram grandes dimensões. A determinada altura da sua vida, já elas eram árvores de grande porte, foi feito um corte radical. Reparam que elas estão completamente decepadas. A partir daí, a partir desse corte radical, foram conduzidas no sentido de fazerem um túnel. Se repararem, portanto, a condução a que elas estão a ser submetidas agora é uma condução em porte condicionado, não as deixando crescer e fazendo um túnel sob a estrada. O problema aqui não é a condução atual, o problema aqui foi o corte radical que se fez há anos atrás, a meu ver, injustificadamente, porque não há aqui constrangimentos ao nível aéreo.